Olá, muito bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Casa de Oração Maria de Magdala. Com a programação desse mês, uma programação voltada para a renovação de atitudes, e isso sempre é uma coisa muito boa para cada um de nós. Mas antes de passar a palavra para a nossa amiga desta casa e amiga de todos nós, com certeza, para trazer as reflexões que são tão importantes na nossa vida, vamos fazer aqueles velhos recados do coração que a gente sempre dá ao início de cada trabalho. Pedir àqueles que, em assistindo às palestras, gostarem, compartilhem, enviem essas palestras para aquelas pessoas que vocês entendam, que vocês achem, que vão se sentir bem ouvindo essas palestras. Possam dar os comentários, fazer os comentários, falar o que vocês estão achando desses temas. São temas legais, importantes, pertinentes, ou querem sugerir algum outro tema que é importante. Gostou da palestra? Não esqueça de dar o joinha, é importantíssimo. Esses feedbacks são importantíssimos para a gente perceber se o trabalho está sendo feito na direção correta. E se entender que é uma boa, que ative a notificação, se inscrevendo no canal, para que você possa receber todas as vezes que a gente passar, que a gente publicar alguma palestra aqui. É bom lembrar que nós temos palestras 2 vezes por semana, nas quintas-feiras, às 19h30, e no domingo, às 9 horas da manhã. Dito isto, recebendo todos de maneira muito fraterna, com uma gratidão imensa no coração, vamos pedir agora que possamos fazer uma prece, né? Entregando os nossos pensamentos, entregando os nossos sentimentos mais profundos, também a espiritualidade, a fim de que possamos ter um momento maravilhoso aqui com a nossa companheira, tá bom? E fechando os olhos para aqueles que se sentirem mais à vontade para isso, mas que possamos acalmar os nossos corações, controlar a nossa respiração, não há necessidade de que a gente peça, só a necessidade de que a gente se coloque à disposição da espiritualidade. Mestre e amigo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez em seu nome. O nosso objetivo não é outro, senão nos prepararmos de maneira mais conveniente para os embates que com certeza enfrentamos a cada dia. Que possa o teu amor, a tua paz e o seu discernimento fazerem guarida nos nossos corações, a fim de que possamos entender de maneira um pouco mais profunda o vosso Evangelho. Se conosco, abençoa os nossos propósitos e muita paz. Bom, dito isto, vamos trazer a nossa amiga que já está aqui preparadíssima. Ela, Gisele. Bom dia! Bom dia a todos vocês, bom dia, amigos da Casa de Oração Maria de Magdala. É um prazer poder estar aqui novamente, conversando com vocês um pouquinho, para que nosso entendimento sobre os ensinos do Cristo possam se fazer nos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito. Né, Bob? Com certeza, Gisele. Pode ter certeza que a alegria é muito nossa por ter você aqui, tá? Então, já combinamos tudo direitinho. A palavra, companheira, é sua. Deus te abençoe e ilumine sua palavra, viu? Sucesso. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês que já estão aí conosco. Nesse dia que inicia tão bonito, tão propenso a pensarmos em nós mesmos. Estamos aí num domingo, né? Que normalmente a gente cessa um pouco as atividades externas e ficamos pensando, por que não voltarmos para as atividades internas? Voltarmos para dentro de nós e olharmos exatamente a que nos propomos na vida. E essa ideia de renovar as atitudes que o Espírito Hamed nos traz nesse livro, né? Renovando as atitudes. É uma proposta muito profunda, mas que precisamos exercitar. Começamos, de alguma forma, exercitar essa busca por nós mesmos. Nesses momentos em que fomos tirados do agito da sociedade e viemos para dentro de casa, já foi um grande convite. E agora, como a gente já sabe, né, vocês estão retornando os trabalhos, estão na casa, com todo o cuidado que é necessário, que a gente sabe, porque sendo um vírus, ele é mutável, né? Então a gente precisa se manter vigilante, a vigilância
não faz parte somente dos momentos religiosos. A vigilância faz parte da vida em sociedade, da vida com o outro. Então é importante que a gente mantenha a vigilância, que a gente faça aquele trabalho preventivo, né? Então continuemos com as nossas orientações sanitárias bem executadas, para que a gente possa sim estar na casa, né? Nós queremos tanto, então é preciso que a gente faça assim. E isso também é uma renovação de atitude. Fomos pegos de surpresa lá atrás, quando tivemos que modificar tudo o que fazíamos, né? Tudo que fazíamos e de repente tivemos que reinventar nossa casa de maneira virtual, repensar se os nossos trabalhos, se as nossas ações poderiam ser feitas à distância, né? Isso nos trouxe um olhar muito grande sobre o nosso próprio trabalho. Começamos a perceber que falávamos do trabalho espiritual e agíamos no trabalho material. Esse foi um convite de Deus para todos nós, para que olhássemos esses trabalhos também espiritualmente. Não quer dizer que os trabalhos materiais que a casa exercia, fossem eles quais fossem, da entrega da mensagem, entrega da cesta básica, do atendimento fraterno, olho a olho, perto do nosso irmão, não fosse importante, pelo contrário, muito importante. Somos seres sociáveis, precisamos desse contato. Mas ali não agia somente a matéria. Tinha a espiritualidade, tinha nós como espíritos também presentes. E muitas vezes na correria da tarefa, esquecíamos de nos unir a essa espiritualidade. Então a gente percebe que a todo tempo Deus nos convida ao retorno para o interno. Então é muito interessante quando é proposta essa reflexão, né? O teu lugar na vida. Será que nós temos mesmo noção do que temos a realizar? Porque a gente fala em missões, né? A gente foca, a gente olha, a gente se inspira, a gente busca aqueles grandes missionários como um rumo para as nossas vidas. Então a gente pensa em Madre Teresa, a gente pensa em Chico, a gente pensa na própria Maria de Magdala, a transformação que ela conseguiu. A gente pensa em Zaqueu, a gente pensa em Paulo de Tarso. A gente busca essas figuras, busca esses exemplos, para que a gente possa pensar na renovação que eles tiveram. E isso é fundamental na nossa vida, porque é assim que traçamos metas de transformação. Porém, quando ficamos somente no buscar o exemplo e não executar, caímos naquilo que chamamos de inércia, né? Ficamos parados observando. E aqui o Espírito Hamed começa a nos dizer de uma passagem do Cristo, quando ele cura um homem num sábado, ele cura esse homem, ele tinha água nos espaços abdominais, né? E ele é curado, se sente bem, e Jesus pergunta aos fariseus que já estavam ali: devemos ou não curar no sábado? E aí os fariseus não sabem o que responder, só assistem, né? Porque Jesus diz: quem de vocês, tendo algum amigo, ele coloca até um animal, que na época era algo muito valioso para os fariseus, né, para todo o povo judeu, ter um animal era fundamental para obrar nos seus campos. Então, ele coloca esses exemplos: quem de vocês que tiver algum desses em risco não vai salvá-lo? E dali, ele vai à casa de um para, como diz o evangelista Lucas, comer pão. E a gente sabe que quando ele fala comer pão, é estar com aquelas pessoas poderem se alimentar, porque a gente sabe da condição difícil de vida
que tinha de sobrevivência que tinham os apóstolos. Então, sempre que tinha um convite a estar em algum lugar e ali pudesse também ter alimentação, Jesus ia com todos eles. Ele não se recusava, né? É importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente se sente assim tão errôneo, né? Nossa, eu sou tão errado, os meus sentimentos não são iluminados, a minha casa é desequilibrada, as minhas ações estão sempre transgredindo as leis divinas. Quem sou eu para ter Jesus ao meu lado? Aí a gente lembra que toda a passagem do Cristo, ele nunca fez distinção de quem o convidava. Convidava, ele ia. Assim ele teve em casa de pecadores, na casa dos fariseus, na casa dos escribas, na casa dos levitas. Ele esteve com todos aqueles que o convidavam. Então, quando precisarmos, quando quisermos, porque Jesus também não se impõe a ninguém, ele espera o convite sincero, né? Ele está ali, do nosso lado o tempo todo, ele está aqui, do nosso lado o tempo todo. Mas ele espera esse convite, porque quando a gente faz o convite, de alguma forma, já abrimos aquele canal de comunicação para recebermos as boas inspirações. E para que renovemos as nossas atitudes, precisamos das boas inspirações. Então, Jesus, quando chega a esse lugar onde eles vão comer pão, ele percebe que aqueles que se consideravam mais importantes, os fariseus que estavam ali, porque o fariseu era aquele que detinha o conhecimento da lei, mas, sobretudo, diferente dos escribas que também sabiam a lei e ensinavam a lei ao povo, os fariseus, sobretudo, tinham o ritual como algo muito importante. Então, eles se sentiam mais próximos a Deus pela quantidade de ritual que eles executavam. Eles achavam que isso era agradável a Deus. Então, quanto mais ofertas eu fizesse, quanto mais orações eu fizesse, quanto mais belas fossem, quanto mais eu ofertasse no templo, quanto mais incenso eu acendesse nos templos, mais próximo a Deus eu estaria. Quanto maior a minha oferta para o sacrifício externo, né, não interno, para esse sacrifício, mais próximo a Deus eu estaria. Então, eles, entrando naquele lugar, se considerando muito próximos a Deus, eles também se consideravam muito merecedores desse retorno de conhecimento. Olha, eu estou aqui, eu faço por você, eu te levo a Deus de certa forma, porque eu vigio os seus atos. Eles eram os grandes vigiadores de atos para Deus, né? Eles olhavam para os outros e apontavam aonde a gente errava perante Deus. Então, se considerando muito próximo, praticamente aquele que fazia o intercâmbio entre nós e Deus, eles também se consideravam merecedores dos primeiros lugares. E quando eles chegavam em qualquer ambiente, eles procuravam os melhores lugares. E quais eram os melhores lugares? Se fosse uma assembleia, assentavam-se à frente para que sua visão não fosse impedida por ninguém. Se fosse um momento de oração, eles estavam nos primeiros bancos para que as benesses de Deus chegassem a eles primeiro e depois aos outros. Se fosse uma refeição, eles se assentavam onde estavam servidos, mais próximo ao dono da casa, onde estavam servidos os melhores pratos. Porque os pratos também eram dispostos pela mesa de acordo com a relevância do convidado. E aí a gente pensa, será que hoje fazemos diferente? Hoje nós também, quando convidamos alguém, não é raro a gente pegar aquilo que é mais gostoso, que foi melhor preparado para aquele dia especial quando chega alguém, e colocar na frente do convidado e falar, se sirva um pouco mais, sirva de novo, aproveite. E muitas vezes deixar aqueles que convivem conosco, que estão no nosso dia a dia, que estão ali nos auxiliando no crescimento, por último. Então, olha como essas questões são passadas de geração em geração, né? Precisamos começar a pensar.
Será que aqueles que convivem no dia a dia não merecem também as mesmas reverências? Muitas vezes eles próprios se colocam nos últimos lugares porque eles não se sentem merecedores de tudo aquilo que preparamos para aquele momento. Ou se sentem menos prestigiados no dia a dia. Então nós precisamos começar a perceber como estamos nos portando, renovar nossas atitudes. Então Jesus, nesse momento, diz a todos eles, e é interessante que nessa fala de Jesus, ele conversa com os convidados, mas depois, num outro momento, ele conversa com o dono da casa. Ou seja, ele propõe ali uma mudança geral daquilo que estava sendo ofertado. Olha que interessante. Ele nos coloca na situação. Sejamos nós os que estamos recebendo, sejamos nós os convidados. Ou seja, fazemos parte de uma ação que precisa se modificar. E ele fala assim: quando fores convidado para as bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. E aí a gente lembra de uma outra passagem de Jesus também, né? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o menor de todos. Aquele que quer ser o maior, que seja o último, né? Então a gente lembra que Jesus já havia alertado para isso. Essa questão de você querer estar sempre à frente e ser notado, e ser percebido, e ser valorizado. Só que Jesus ali começa a nos chamar a atenção, e Hamed tem uma sensibilidade grande para nos mostrar isso. Ele começa a chamar a atenção de: você merece mesmo esse lugar? Você já fez aquela ida para o seu interno para perceber o quanto você é merecedor? Jesus nos convida a olhar para nós, não para o outro. Não se preocupar aonde o outro sentou, mas aonde nós sentamos. E é interessante que muitas pessoas, por muito tempo, pensou que Jesus estava dizendo para nós assim: olha, cuidado, se você não quer ser chamado a atenção, se assenta no último lugar e fica esperando, que aí as pessoas vão perceber o quanto você é valoroso e vão te convidar e te colocar no primeiro lugar. Agora, se você se assenta no primeiro, pode acontecer de você passar vergonha e ser convidado a se retirar dali porque chegou alguém mais importante. E aí a gente pensa, quem nos ensinou isso foi o Cristo. De maneira nenhuma ele ensinaria a falsa humildade. Ele pede que percebemos mesmo qual é nosso lugar no mundo. Qual é o meu lugar na vida? Qual é o meu lugar nos espaços que eu ocupo? Porque é muito tênue a linha que divide aquilo que eu sou daquilo que eu imagino ser. Aquilo que eu sou daquilo que as outras pessoas projetam de mim. Então é muito sutil essa divisão. E nós temos que ter cuidado, porque a todo momento seremos testados exatamente nesse ponto que conhecemos como orgulho e vaidade. O orgulho e a vaidade, às vezes, se fantasia de falsa humildade. De falsa humildade, por quê? Eu querendo ser ovacionado, eu me coloco naquela posição de humilde, daquele que recebe sempre, daquele que não se impõe em lugar nenhum. E ali as pessoas vão me manipulando emocionalmente.
Eu vou me entregando a isso, porque me é agradável, porque por trás daquela humildade falsa está o meu orgulho sendo trabalhado, está a minha vaidade sendo trabalhada. Olha como eles percebem quanto eu sou boa. Olha como eles percebem o quanto eu sou sincera. Olha quanto eles percebem o quanto eu sou humilde. E eles me valorizam por isso. Jesus não nos convida à humildade relativa. Ele nos convida à humildade sincera. E é interessante que ele começa a passagem falando quando fores convidado. Quando fores convidado. Ou seja, muitos nem convidados foram. Muitos estão ali se impondo, impondo a sua presença. Isso por quê? Porque dentro de nós existe uma ansiedade de ser reconhecido. Nós começamos hoje na tarefa, amanhã já queremos ser reconhecidos como grandes missionários. Começamos hoje a simples caridade, o doar um pouquinho de mim, e amanhã já quero ser conhecido por toda a cidade como aquele grande caridoso que quer estar em todos os pontos oferecendo. Quantas vezes a gente não percebe pessoas doando cestas básicas para que apareçam no jornal, para que apareçam na revista, que apareçam na televisão? Isso é a ansiedade do reconhecimento que o outro pode ter perante mim. Olhar para mim e dizer como você já é evoluído, sendo que dentro de mim grita aquele espírito que diz: você tem muito a trabalhar, você tem muito o que fazer. Eu acredito que eu sou merecedor, que eu sou mais capacitado, que eu influencio muitas pessoas. Muitas pessoas podem chegar até olhar para mim, me tomar como um exemplo a ser seguido, mas em certo momento, se aquilo não for verdade em mim, todo esse exemplo cairá por terra. É isso que o Cristo disse na passagem. Se você se coloca no primeiro lugar, você tem que ter consistência. Você tem que ter já dentro de você aquilo trabalhado para que você consiga se manter no primeiro lugar. Porque se aquilo não é verdade, se aquilo é falsa humildade, se aquilo é falsa atitude, falsa caridade. Se aquilo não tem consistência, você não consegue se manter naquele padrão por muito tempo. Quantas vezes a gente ouve dizer, né? É fácil a gente ser bom, às vezes, na casa espírita. Porque é 1 hora, 2 horas por dia. Mas vamos ser bom na vida inteira? Vamos ser bom em todos os espaços? Aí já ficou mais difícil. Porque aí a gente precisa ter trabalhado, precisa ter consistência. Por isso a casa espírita é um ambiente onde a gente trabalha aquilo que a gente precisa modificar e reforça aquilo que já temos de bom. É aquele tempo que a gente está ali trabalhando, por isso que a casa espírita é uma escola, né? É um hospital porque a gente está ali modificando, tirando aquilo que é vício e colocando virtudes em seu lugar. Mas, sobretudo, é uma escola onde aprendemos novos padrões morais, onde buscamos a transformação de nós mesmos. E essa transformação vem junto ao outro, porque é o outro que vai me mostrar onde eu ainda preciso trabalhar. É o outro que vai nos mostrar onde eu ainda preciso modificar, onde ainda não há consistência na minha ação. Então, quando a gente percebe o convite de Jesus ali, para olharmos para nós e percebermos o nosso lugar, é exatamente isso. Você tem consistência naquilo que você propõe? Você tem consistência naquilo que você exemplifica? Você tem consistência naquilo que divulga de você mesmo? E aí a gente pensa, né? Quem nos colocou neste lugar? Será que fomos nós mesmos? A nossa vaidade, o nosso orgulho? Essa nossa ansiedade de querer ser percebido, reconhecido?
Ou será que muitas vezes essa imposição vem de fora para dentro? Outros têm para conosco expectativas e a gente como uma tentativa de atendê-los, porque todos nós queremos ser bons. A bondade já está em germe dentro de nós. Nós queremos ser bons, estar bem com o outro, atender às expectativas, sim, porque queremos ver o outro feliz. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho nada que atender o outro. Mas a nossa família tem uma expectativa sobre nós. Aqueles que trabalham conosco têm uma expectativa sobre nós. No próprio trabalho espírita, criamos expectativas sobre as pessoas. Quantas vezes a gente não diz, vamos incentivar os jovens, porque lá na frente eles serão os novos trabalhadores. Olha a expectativa que temos, né? Benéfica, porque é uma maneira de incentivar os jovens. Mas às vezes essa expectativa que outros criam sobre nós acaba nos sendo imposição, porque às vezes ela chega no momento que ainda não estamos preparados. E aí acaba sendo imposto a nós uma atitude que não tem consistência. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão indo num caminho, desenvolvendo um trabalho maravilhoso, e a gente está ali observando e falando, nossa, agora sim, né? A doutrina espírita tem um representante, a doutrina espírita tem alguém que divulga realmente com clareza, com bondade, com humildade, e a gente vai acompanhando aquele trabalhador com uma expectativa de falar assim, agora nós sabemos onde nutrir as nossas vontades, os nossos ensinos. E de repente esse trabalhador se perde. Por que isso? Porque a expectativa era minha, não era a consistência dele. Ele ainda não tinha se preparado para estar naquele ambiente. Isso por quê? Todas as vezes que a gente se coloca à frente de algo, vamos receber muitos incentivos para que continuemos, para que sejamos fortes, para que tenhamos fé, para que sejamos vigilantes, mas também vamos receber de muitos aquele incentivo vazio, que em mim só estimula a vaidade. E se eu não estiver realmente vigilante, se eu não estiver realmente ligada à espiritualidade que me conduz e me protege, eu posso me deixar cair. Então, essa expectativa que vem de fora, me colocando num lugar que não é meu, numa rapidez que não foi proposta por Deus, porque todos nós temos os nossos espaços de ação. Mas muitas vezes me colocam num espaço de ação que eu ainda não estou preparada. E ali é muito fácil me perder, porque eu ainda não estando preparada, eu não tenho como pesar e medir tudo aquilo que me chega. Eu vou acreditando no que as pessoas propõem para mim, eu vou acreditando no que elas dizem de mim, eu começo a acreditar mais na visão delas do que na minha. Eu começo a viver aquilo que elas projetam para mim. Eu começo a viver aquilo que elas imaginam de mim. Então, eles imaginam, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito caridosa. E aí eu começo a fazer caridade por fazer. Não por saber que aquele irmão precisa, de uma certa forma. E aí a gente fala aqui de caridade material ou espiritual. Não por saber porque aquele irmão precisa dessa caridade, ou porque o trabalhar a caridade, para mim, é uma maneira de evoluir, mas porque alguém me disse que eu sou caridosa. E aí, nessa relação entre o que eles propõem para a minha vida, mas o que eu ainda não sinto como proposta, eu crio um vazio existencial. Porque, de alguma forma, eu estou vivendo a vida que o outro gostaria, não a vida que Deus me propôs nessa encarnação. Não aquilo que eu preciso passar nessa encarnação. Quantas vezes a gente vê as pessoas relatando que foram
desempenhar um papel, foram desempenhar uma função, foram para uma profissão, que em certo momento elas largaram tudo e foram para uma segunda, terceira, quarta opção. Isso porque muitas vezes elas estavam ali atendendo uma expectativa criada por outros ou por ela de um retorno, de um reconhecimento naquela opção. Vamos supor aquele que adoraria ser professor, mas pelas expectativas financeiras de muitos do grupo que ele ocupa, ele resolve abraçar uma outra profissão financeiramente mais rentável. Ele estará ali desempenhando o seu papel com alegria, com honestidade, com entrega. Ele pode até estar desempenhando bem o seu papel, né? Mas não com alegria. Não com honestidade de sentimentos, com honestidade da ação, mas não do sentimento. Não com a entrega que é necessária para que onde você estiver, você faça uma boa obra. E nesse vazio existencial que fica você do externo, brigando com você no interno, né? Aquilo que você sente que precisa realizar e aquilo que você percebe que tem que realizar por todas essas expectativas criadas, é aí que surgem as dores e os sofrimentos. Porque imagina que desequilíbrio criamos em nós mesmos quando o meu externo me pede algo que o meu interno não quer realizar. Ficamos ali numa briga conosco mesmo entre sentimento e ação que nos traz sofrimentos, porque não vamos estar plenos em nenhum dos dois espaços. E aí esse lado interno vai ficando cada vez mais abafado e cada vez mais desequilibrado. Esse vazio existencial se intensifica. E aí a gente percebe, estou esgotado, eu não estou aguentando. Não me sinto desenvolvendo aquilo que foi proposto para a minha encarnação. Não me encontro. Quantos irmãos nossos chegam às nossas casas, ligam para o diálogo fraterno, para o atendimento fraterno, ligam e dizem: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou triste, eu estou vazio, eu não tenho uma proposta de vida, eu não consigo realizar nada. Tudo que eu começo, eu não termino. Talvez seja essa falta de voltar para você e perguntar: qual é o seu lugar na vida? Será que estar dentro dos nossos lares, desenvolvendo missões com as nossas famílias, não é suficiente? Vai ver que esse é o seu grande papel nessa encarnação. Será que estar no mundo lá fora, sendo honesto, sendo humano, sendo fraterno e solidário, em meio a tantas pessoas que vivem o dia a dia material, será que isso não é importante para aqueles espaços que eu me coloco? Quando eu deixo que as pessoas resolvam por mim o papel que eu vou desempenhar na encarnação, eu não permito o meu crescimento real. Porque o tempo todo eu estou atendendo aquilo que o outro trouxe para mim. Aí eu sou um repetidor da vontade dele, do sonho dele, da expectativa dele, e não um construtor da minha trajetória espiritual. Por isso vem esse vazio. Porque dentro de nós, com certeza, está aquele planejamento que fizemos para a nossa encarnação. Mas por não termos consistência ainda, firmeza nas nossas vontades, por pouco nos conhecermos, nós vamos nos entregando àquilo que o outro diz que é para a gente fazer. E a vida do outro é outra. A proposta do Cristo para o outro é outra. A proposta encarnatória dele é outra. Por mais que ela coincida com a sua, somos seres únicos. Não somos seres criados em duplas, trios e quádruplos. Somos únicos. Cada um tem uma vivência. Cada um tem uma capacidade. Cada um tem uma potencialidade.
Cada um tem uma forma de fazer. E isso é interessante a gente pensar, porque às vezes o que eu faço, o outro também faz, mas cada um da sua maneira. E aí a gente pergunta qual que é o certo e qual que é o errado? O errado é aquilo que nos afasta do bem. Se cada um está desempenhando da sua forma, mas está tendo o resultado esperado, o que importa na trajetória? Cada um vai fazer de acordo com as suas vivências e conhecimentos. Cada um tem um talento e cada um tem uma proposta de empenho deste talento. A gente lembra da passagem da parábola dos talentos, né? Um resolveu enterrar. E aí a gente pensa, qual seria a proposta para ele, né? Ele deixou se levar pelo medo talvez de não ter essa consistência, e deixou que o que tivesse ao redor o fizesse esconder esse talento. Às vezes, nessa proposta de atender a expectativa do outro, a gente está escondendo o nosso talento. E aí, quando formos perguntar o que fizeste do talento que te confiei, a gente fala, eu escondi. Eu escondi porque eu não sabia o que fazer com ele, e aí eu fiz o que os outros me disseram. A gente tem que lembrar que recebemos do Pai várias virtudes a serem trabalhadas. A lei de Deus está dentro de nós, mas ela está em germe, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser trabalhada. Então é normal a gente ter dúvida quanto às nossas missões, quanto às nossas potencialidades, quanto às nossas ações perante as situações. É normal. Porém, a gente não pode deixar de fazer esse exercício e procurar em tudo que eu atuo o meu lugar. Aquilo que eu já posso contribuir. E não ficar imaginando que eu teria que fazer mais e mais e mais porque o outro espera de mim. A essência do meu espírito fica gritando dentro de mim enquanto eu realizo ações automáticas do lado de fora. Nós, espíritos, somos muito mais fortes do que imaginamos. Quando estamos encarnados, a gente cria uma sensibilidade que no mundo dos espíritos a gente não tem, né? Que é o ver o outro e a reação do outro tão automática. Então a gente percebe ali o que o outro está querendo da gente e a gente tenta atender. E é nisso que a gente se perde, né? A gente acaba se desacreditando de nós mesmos e acreditando mais no que o outro diz. Por isso, às vezes, a gente vê pessoas tão distantes da sua natureza. Pessoas que gostariam de estar aí pelo mundo fazendo serviços sociais, mas estão presas em momentos que não deixam que esse espírito se revele. Passam, às vezes, a encarnação inteira, escondidos atrás do corpo. Passam, às vezes, a encarnação inteira nas ações dos outros, mas não na dele. Precisamos começar a pensar. Isso não quer dizer que vamos largar tudo o que estamos fazendo para seguir os nossos impulsos. Não é isso. Mas nós precisamos olhar para nós e perceber aonde fomos localizados, o que temos a realizar. Não é que a gente vai largar a nossa família e largar os nossos trabalhos e agora eu vou viver a vida por aí. Não é esse o convite do Cristo. O convite do Cristo é aonde você está. O que você veio para realizar? É estar com a sua família? É tomar conta dos seus pais? É estar no seu ambiente de trabalho exemplificando o bem? É isso? Ou você está ali só para ser visto? Para agradar o tempo todo, né? A gente tem a mania de querer agradar o tempo todo. E muitas vezes, pelas diferenças que nós temos, nós não conseguimos agradar. E aí a gente entra naquele processo de
anular a nós mesmos, porque é mais cômodo, às vezes, eu deixar nas costas dos outros os resultados da minha atitude. Mas eu fiz assim porque tal pessoa me mandou. Mas eu realizei desse jeito porque alguém me ordenou. Mas eu fiz assim porque alguém disse que assim seria bom. E aí nós começamos a jogar para o outro o resultado das nossas ações. Mas quando chegarmos naquele momento de reaver tudo aquilo que realizamos na encarnação, tendo nós a lei divina inscrita na nossa consciência, nós podemos ser inspirados por outros, mas a realização é nossa. A responsabilidade é nossa. O outro não será julgado pelo meu ato. Ah, mas foi ele que me levou a isso. Mas você, espírito, tem consciência e responsabilidade por aquilo que você faz. Então, o grande convite do Cristo de olha o seu lugar, toma o seu lugar no mundo, você será cobrado por aquilo que realizou ou deixou de realizar. Então, procura se conhecer, procura se olhar, procura realizar realmente a sua tarefa. E aí a gente lembra, né? Santo Agostinho fala para a gente isso no Livro dos Espíritos, na questão 919. Olha para dentro de você. Faz uma revista aí do que você anda fazendo. Porque depois, quem vai cobrar a você é a sua consciência. Só você sabe os motivos que te levaram a fazer. Por mais que você diga, estou fazendo o que o outro me mandou, a gente sabe. Somos espíritos independentes. Somos espíritos únicos. Temos propostas reencarnatórias diferentes. Somos responsáveis por aquilo que fizemos. A partir do momento que a gente tem a razão, né? Espíritos têm a razão. A partir do momento que a gente tem a razão, a gente se torna responsável por aquilo que fizemos. O outro pode tentar me induzir de qualquer maneira, me levar a acreditar que sou aquilo que não sou, mas se eu fizer sempre esse trabalho de retomada da minha postura perante o mundo, do meu lugar perante o mundo, quem sou eu, o que eu quero, se eu sempre fizer isso, com a humildade, e aí a gente vê que o convite do Cristo nessa passagem é humildade. Porque a humildade é que me faz reconhecer exatamente o que eu sou. É colocar nos lugares devidos aquilo que eu sou. Olha, eu preciso desempenhar essa tarefa. Eu preciso. Mas quem eu sou perante dessa tarefa? Eu serei aquele que me colocarei de uma forma mais correta? Ou serei aquele que me deixarei corromper pelas situações? Quem sou eu? Porque quando eu faço isso, eu me coloco mais vigilante. Olha, eu tenho esse vício. Nessa situação que eu vou ser colocado perante, né, a vaidade, o orgulho de buscar o reconhecimento, eu preciso ser mais vigilante porque eu tenho esse vício. Então, todas as vezes que eu for colocado à frente, eu tenho que estar vigilante em mim mesmo para que eu não me deixe levar pela circunstância. Hamed coloca assim para a gente: por fim perceberás com maior nitidez quem é que está movimentando as tuas decisões e o quanto de participação tem nas opções vivenciais. Quando a gente faz esse retorno a nós mesmos, quando a gente busca nos conhecer, quando a gente percebe qual que é a nossa tendência, seja ela boa ou má, quando a gente faz todo esse trabalho que não é fácil, é esforço, que não é fácil, a gente começa a perceber com maior nitidez se o que eu estou fazendo é decisão minha ou se é do outro. Porque, como eu vou ser responsável, a decisão tem que ser minha. Mesmo que eu decida fazer o que o outro me sugeriu, mas a decisão é minha.
né? A verdadeira essência da humildade, que é conceituada como olhar as coisas como elas realmente são. Humildade nos permite isso, olhar exatamente o que estamos desenvolvendo, olhar exatamente quem somos, olhar exatamente por que eu procuro este ou aquele lugar na vida. É pelo sentimento de realização? É pela vaidade? É por ter ali um encaminhamento para o bem de todos? Ou é porque eu quero me destacar perante os nossos irmãos? Eu estou ali realizando uma obra que eu sei que todos têm que estar felizes. Vamos supor, na nossa casa espírita, esse trabalho aqui vai atender a todos. Esse trabalho aqui vai deixar todos felizes, realizados. Como eu vou propor esse trabalho aos meus irmãos? Ou será que esse trabalho aqui vai mostrar o quanto eu sou bom? O quanto eu sou aquele que olha adiante, o quanto eu estou ligado à espiritualidade amiga, me intuindo, por isso o trabalho é maravilhoso. A gente lembra que a espiritualidade nos diz, né? Existe mal disfarçado de bem. Aí a gente pensa, mas será que isso é possível? Sim. Movimenta-se o bem pela vaidade. Vaidade é o mal. Movimenta-se o bem pelo orgulho. O orgulho não é bom. Movimenta-se o bem pelo retorno que aquilo pode trazer ao meu ego, aos meus sentimentos, à minha vaidade, e isso não é bom. Os outros estão recebendo o bem que advém daquilo ali, porque nenhum trabalho é perdido. A espiritualidade sempre aproveita as oportunidades para trazer o bem. Jesus fazia isso no momento onde as pessoas estão disputando o melhor lugar, ele aproveita para trazer um ensinamento. A espiritualidade também faz assim. Daquele momento ali que está só alimentando a vaidade, ela aproveita para fazer o bem. Porém, o nascedouro daquele bem não foi algo muito sublime assim. E aí a gente pensa, né? Hamed ainda coloca para gente nesse capítulo Teu Lugar na Vida, do livro Renovando as Atitudes. Quem encontrou seu lugar, respeita invariavelmente o lugar dos outros, pois divisa a própria fronteira e, consequentemente, não ultrapassa o limite dos outros, colocando na prática o amor ao próximo. Olha que interessante que ele coloca para a gente, né? Que ele nos relembra. Quando a gente se encontra, quando a gente percebe que nós somos mais do que nós víamos, mas não mais como sentido de reconhecimento externo, mas como potencialidade, que nós podemos realizar mais, a gente invariavelmente respeita o lugar do outro. A gente não se coloca como aquele que tentava nos orientar, que tentava nos encaminhar pela vida. A gente sabe até o ponto que a gente auxilia, até o ponto que a gente se retrai para que o outro caminhe. A gente não tenta determinar a vida de ninguém, porque a gente sabe o quanto para a gente é importante a caminhada. Quando a gente se encontra nesse lugar determinado, nesse lugar de tranquilidade, nesse lugar de encontro conosco mesmo, a gente percebe que o outro também precisa passar por este momento. E aí a gente passa a ser orientador e não aquele que determina as ações do seu próximo. E isso já é o amor. Isso é o amor. Isso é a humildade de saber auxiliar sem impor. A gente sabe das dificuldades de transformação. A gente sabe que essa proposta é grandiosa, né? A gente se colocar no nosso lugar, auxiliar até onde pode e dali deixar que o outro caminhe, é uma proposta grande. É uma proposta difícil até de desenvolver. Mas à medida que eu começo fazendo aquela revista que Santo Agostinho nos propõe,
a gente vai percebendo o quanto a gente cresce também nesse processo. Esse processo de saber nos colocar e saber nos retirar. Saber que tem momentos que estaremos no primeiro lugar, saber que teremos momentos que nos assentaremos no último, sem que isso nos cause desconforto. Deixando que o outro tome o primeiro lugar, porque também é o momento dele. Isso é um grande estudo de nós mesmos. Entregar o outro lugar, né? Deixar o outro lugar, para que o nosso companheiro se assente, que receba naquele momento as atenções. Para aquele que é vaidoso, isso é muito difícil. Grandes discórdias nas tarefas que desempenhamos têm um fundo de vaidade. Seja ela na casa espírita, seja ela na vida social. Tem um fundo de vaidade. A gente percebe aqueles que, por exemplo, que chegam em grandes comemorações, eles querem ser vistos. E quando isso não acontece, eles vão embora. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Em muitos locais. A pessoa chega, dependendo de como ela for recebida, ela se acha mais merecedora das vanglórias, do reconhecimento que não teve ali no momento, ela se retira. Para que a gente encontre o nosso lugar no mundo, é preciso uma simplicidade lúcida, diz Hamed. Simplicidade lúcida. E aí a gente pensa, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá para a gente sobre virtude. E é interessante porque quando é colocado virtude para a gente lá, diz assim no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Diz assim no capítulo 7, na balança divina são iguais todos os homens, ou seja, perante Deus somos todos iguais. Todos temos potencialidades a serem desenvolvidas, todos temos ainda limitações, Deus sabe disso. Mas é dito lá, por Lacordaire, que as virtudes é que distinguem os homens aos olhos de Deus. Então não somos todos iguais, porque fomos criados simples e ignorantes todos nós. Porém, as virtudes que já desenvolvemos é que nos faz mais elevados moralmente ou não. Então, quando os fariseus entram naquele ambiente e já se colocam nos primeiros lugares, sem saber até se aquele dono da casa tinha alguém mais chegado que ele gostaria de colocar ao lado dele, de servir o melhor prato, eles já se consideram merecedores. E quando a gente já se considera merecedor de certos espaços, o que nós mais temos a acrescentar na nossa vida? Quando a gente já entra no lugar e fala, olha, eu aqui sou tal pessoa, eu mereço ser recebido de tal maneira, eu preciso de ser atendido nesse ponto, eu quero assim, eu quero assim, eu quero me assentar virado para tal lado, eu quero que... Aí, o que mais a gente tem para receber do outro? Nós estamos entrando numa casa, estamos sendo recebidos por alguém. Quando fores convidado, quando for convidado, você tem que chegar ali para ser recebido. Não é você que vai impor a recepção. Você vai ser recebido de acordo com aquele dono da casa. Quando você chegar perto do outro, espera que o outro te receba. Não se imponha. Eu sou tal pessoa. Você sabe com quem está falando, né? Espere que o outro te perceba. Às vezes ele vai perceber mais o seu interno do que a sua aparência. Às vezes ele vai perceber mais a sua essência do que o seu cargo. Deixe que o outro se achegue a você e te perceba. Espere que o outro te convide para o interno. Ali era receber na casa interna. Deixe que o outro te receba em espírito. Não na sua vida física, que a vida física às vezes impõe a nós atitudes, ações,
posturas, cargos, que não é a essência do nosso espírito. Então, quando Jesus fala, quando fores convidado, quando alguém te chamar para que seja recebido por ele, e aí é no mundo interno dele, deixe que ele te olhe. E ele escolha o lugar que você vai ocupar de importância na vida. Não se imponha como esse ou aquele, porque esse ou aquele é muito externo. Deixe que ele conheça o seu espírito. E assim, junto com este que está te recebendo, vocês vão poder compor muito mais. Agora, se eu já chego e digo, eu sou assim, 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 gosto desse modo, façam comigo dessa maneira, porque eu sou tal pessoa, o que eu deixo que o outro me acrescente? O outro vai falar, eu não tenho mais nada a te acrescentar. Eu não tenho mais nada a conviver com você, você já estabeleceu quem você é e o que você quer. Eu não tenho mais nada a contribuir. Então, quando Jesus coloca para a gente essa passagem, ele diz, se permita ser conhecido. Se permita se colocar, porque para um você vai ter tal importância, para outro outra. Não há erro nisso. Há acréscimo. E aí, para a gente ir chegando ao nosso final, eu trouxe uma passagem de Emmanuel que diz assim, humildade não é omitirmos. É sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina. Ou seja, é a verdadeira humildade. Porque, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 7, sem humildade a gente só se enfeita de virtude que a gente não tem. O principal é a humildade, é reconhecer onde estamos situados, mas é a humildade verdadeira, que não nos faz omitir, mas sim nos conservarmos onde fomos situados. É na família, é no trabalho, é na casa espírita, é na sociedade inteira. Cada lugar vamos ter um ponto para ser trabalhado. Cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo a construção do bem, de que todos, o melhor do bem de todos, o melhor concurso de que sejam capazes. Observando que constitui em si e por si tão somente a peça da obra. Ou seja, nós somos uma peça nessa engrenagem toda que é a obra do Cristo, que é a obra do Pai. Nós temos lugares a desempenhar, sim, porém precisamos saber profundamente que temos que deixar que o outro também haja em nós. Somos engrenagem. Nós não somos peças separadas. Nós precisamos do outro para que a gente possa construir. Nós precisamos nos colocar abertos. Nós precisamos deixar que o outro nos receba. E aí a passagem fala, quando forem convidados a uma bodas. Ou seja, é uma comunhão, né? É uma comunhão. Então ali eu chego para estar com o outro, para trocar com o outro, e eu já determino quem eu sou e que eu não quero contato com ninguém. Eu mereço o melhor lugar. Quando for convidado para uma bodas, se permita ser conhecido, se permita ser acolhido pelo outro, se permita ser colocado nos melhores lugares que o outro tem para te colocar. Quando o outro te conhecer, com certeza, ele valorizará o seu espírito, que é a essência, que somos nós somos espíritos, né? Nos valorizará em essência, não naquilo que tentamos aparentar, não aquilo que é imposto por outras pessoas para que nós possamos viver. Então busquemos dentro de nós as nossas essências. Sabemos que temos papéis 1000 a desempenhar em uma encarnação. Sabemos. Porém, a essência tem que estar em todos eles. A essência do bem, a essência do querer, do concordar ou não concordar, da humildade, de saber ouvir o outro.
Ah, mas eu sou a grande pessoa, o grande conhecedor do Espiritismo. Quem é o grande conhecedor? Ninguém, estamos todos estudando. A opinião do outro, o olhar do outro, a perspectiva do outro é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, nos permita, se permita, quando for convidado, permita ser recebido. Não queira ser aquele que determina como vai ser a relação nessas bodas. Comungue, troque, seja aberto. Não tenha reticências. Ah, mas aquele ali é tal pessoa. Converse com ele também. Seja ele quem for, considerado maior ou menor que você, tem sempre a trocar. Se você não tem palavras para trocar, troque sorrisos, troque olhares, troque vibrações, troque preces. Troque com o outro sempre. Muitas vezes a gente está num ambiente e esquece disso. Então, quando a gente perceber o nosso lugar na vida, seremos mais confiantes para permitir que o outro esteja também conosco nesse lugar. Então, meus queridos, deixo aqui meu abraço para todos vocês da Casa de Oração Maria de Magdala. Desejo a vocês um retorno seguro, tranquilo, que tudo aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, né, da consciência da realidade, da própria ciência, porque a doutrina espírita é ciência e desenvolve em conjunto com ela, que tudo aquilo que a gente aprende possa ser exercitado nesse momento. A confiança em Deus, a fé, a esperança de dias melhores, o consolo aos irmãos que necessitam, mas, sobretudo, a vigilância constante. Porque é muito fácil a gente ser convencido daquilo que a gente não é. Nós somos fortes, sim, somos capazes, sim, mas precisamos do outro para desenvolver tudo o que há dentro de nós em germe. Um abraço muito grande, uma felicidade poder estar aqui. Espero retornar mais vezes. Com certeza, a felicidade, a gratidão, a alegria, minha amiga Gisélia, nossa, você pode ter certeza disso. E voltarás, sim. Ai, que Já bom. é, já é como um amigo meu gosta de dizer, já é uma figurinha marcada. Com certeza. E eu sou como Jesus, eu sigo o modelo. Chamou, eu Então, venho. então, pronto, maravilha, maravilha. Minha amiga, Obrigada, gratidão em viu? nome da casa, em nome da casa de oração, em nome dos nossos frequentadores, dos nossos amigos. Estou agradecendo a você pela sua disponibilidade, pela sua palavra, pela reflexão que trouxe a cada um de nós. Mas vou lhe abusar mais um pouquinho. Pedir que você possa nos conduzir na nossa prece final de agradecimento. Tá bom? Muita Com paz, um certeza. beijo no seu coração. Obrigada. Então, meus queridos, depois desses momentos que passamos refletindo sobre Jesus, vamos conversar com Ele. Quem se sentir confortável, feche os olhos e mantenhamos esses pensamentos elevados a essa figura tão doce do Mestre Jesus. Esse mestre de amor, de bondade, de justiça, que veio nos trazer em cada ensinamento, em cada oportunidade, a necessidade da transformação. A transformação das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas ações junto aos nossos irmãos. Com exemplos tão simples, porém tão profundos, nos convidou todo o tempo para estar com Ele e dele nutrirmos aquilo que precisamos em conhecimento para essa transformação. Por isso, Mestre Jesus, agradecemos intensamente os convites que sempre nos faz, para junto de Ti estarmos nessas bodas, nessa comunhão, e podermos aurir dali novos padrões morais, para a nossa caminhada na Terra, para o nosso auxílio ao irmão, para olharmos para dentro de nós e encontrarmos a nossa essência espiritual.
Mestre querido, gratidão todos os dias, em todos os momentos, por tudo aquilo que passamos, porque sabemos que são oportunidades de crescimento. Gratidão, que assim seja. Paz e luz a todos.